Então eu preciso entender que quando Deus me diz algo no imperativo, mais do que um mandamento, Ele está me ativando para que eu seja e faça aquilo que Ele acabou de dizer que vai acontecer. O que está acontecendo não sei aonde. Então a gente precisa ficar alerta ao tempo que a gente está vivendo. Amém? A gente não tem mais tempo para brincar. Eu dou valor a coisas extraordinárias. E eu creio que o Descende foi algo extraordinário, no sentido literal da palavra, extraordinário. Não foi um ajuntamento ordinário de forma alguma. Foi algo, cara, que pelo menos na nossa nação, a gente já viu alguns estádios lotados por causa de cruzadas, mas 3 ao mesmo tempo, com aquela intensidade. Isso foi realmente extraordinário. E é muito interessante, logo após um evento como aquele, que tinha um foco, missões, que tinha um foco, cara, nós vamos invadir o planeta com a mensagem do Evangelho. 2 semanas depois, fecha tudo e ninguém vai para canto nenhum. Então você entende que Deus tem um campo missionário antes de ir para o mundo todo. Ele tem a sua casa. Amém? Fique em casa, esquece o teu político do fique em casa. Tudo estava dizendo fique em casa. Será que você não consegue perceber os sinais? Fique em casa. Onde é que você acha que Deus estava enquanto você estava em casa? Em casa com você. Ele estava trabalhando dentro das casas. Ele está trabalhando dentro do caráter. Ele está trabalhando, cara, naquilo que é verdade. É tão profético porque é o único lugar que você não precisava usar máscara. O teu teto te revela. Você foi impedido de se relacionar com as pessoas do lado de fora, mas você foi obrigado a se relacionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, com as pessoas de dentro. Deus está trabalhando dentro das casas. Amém? E a gente está praticamente vivendo os primeiros passos, né? A gente já consegue assistir um jogo de futebol europeu com o estádio lotado. Você fala, uou, velho, finalmente está acabando esse trem. E o Flamengo profético já foi lá e também liberou público. Eu não queria puxar a sardinha, mas enfim. Minha sogra gremista, ela me mandou uma mensagem agora. Ela disse que os torcedores do Grêmio estão convocados para domingo irem no Maracanã tomar a 3ª dose. Mas tudo bem. Só para quebrar o gelo. Não podia deixar essa, cara. Essa foi muito boa. Minha sogra gremista, ela me mandou. A gente está começando a viver os primeiros movimentos de um mundo que quer voltar ao normal. Ou seja, aquilo que Deus fez dentro das casas, e Ele trabalhou dentro das casas. Sério? Esse aqui, tá bom. Aquele estava tão legal, já estava leve aquele lá, cara. Isso aqui, o braço agora vai cansar. Aquilo que Deus fez dentro das casas, Ele espera que tenha dado fruto. Ele deu tempo. Amém? Ele deu tempo. Ele deu tempo para você encher a tua vasilha de óleo. Ele deu tempo para você ler a tua Bíblia. Ele deu tempo para você estabelecer um ritmo de vida no qual a adoração fosse algo da sua casa e não uma coisa que você faz na igreja. A leitura da Bíblia dentro da sua casa e não alguém precisa ler para você. A oração é algo que acontece dentro da sua casa e não simplesmente quando alguém vem orar para você. Ou seja, cara, se você não pegou no tranco nesse ambiente, o que é que precisa acontecer para você pegar no tranco? Eu creio que vem um tempo, e já chegou, em que a luz dos filhos de Deus vai resplandecer como nunca. Amém? Eu fui orar pelo pessoal que estava fazendo discipulado ali, e eu falei para eles, cara, fiquem hoje para a mensagem, porque é sobre isso. É sobre o que vocês estão vivendo aqui. E para mim foi tão profético poder estar numa sala de aula. Eu amo esse ambiente de sala de aula, porque sala de aula é um ambiente de liberdade. Amém? É algo que tem tudo a ver com o que Deus está fazendo nesse tempo. E poder estar orando numa sala de aula antes de vir aqui pregar para vocês. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá, só que em outra esfera, com amplitude um pouco maior. Então eu oro para que o teu coração esteja aberto para aquilo que eu vou estar compartilhando com vocês. É um texto que está em Mateus 18, a partir do verso 28. Isso fala da grande comissão. São o último relato da carta de Mateus. É a famosa... Eu vou chegar a boca mais perto do microfone
E aí você abaixa um pouquinho aí para ele não apitar. Amém? Ó. Amém. Obrigado. O texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A grande comissão tem a ver com o ensino. Amém? Amém? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de propor para você enxergar o que Jesus nos dá como mandamento, como algo que é muito mais do que mandamento. Uma coisa eu tenho certeza, que quando eu chegar diante do Senhor e vê-lo como Ele realmente é, eu vou ficar fascinado com a grandeza desse Deus e vou ter a certeza de que nem na minha imaginação mais fértil eu poderia imaginar um ser tão grandioso, tão majestoso, tão glorioso como Ele é. Sabe, nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos, e a eternidade é algo que nos fascina, e esse ser é eterno. Então assim, só de cara ele é fascinante, porque ele não tem começo e não tem fim. Ele era, ele é, ele há de vir. Ele nos salvou, ele está nos salvando, ele nos salvará. Sabe, ele fez, ele faz, ele vai fazer. É muito para a nossa cabeça. Mas o que eu queria te chamar para esse ponto de vista, de que Deus é criador antes de todas as coisas que nós temos como relato, antes de conhecermos a salvação, antes de conhecermos o seu senhorio, antes de conhecermos curas, antes de conhecermos milagres. O primeiro relato é de um Deus criador criando todas as coisas. Então, criador foi a primeira informação que nós tivemos a respeito dele. A gente não pode nunca esquecer que Deus é criador. E como é que ele criou todas as coisas? Através daquilo que ele disse. E aquilo que ele disse para criar não foi uma sugestão. Foi no imperativo. Mas no imperativo, não simplesmente dando uma ordem para que as coisas acontecessem, mas simplesmente trazendo elas à existência enquanto ele falava. Ou seja, eu preciso me lembrar de que o Deus Criador, quando fala, Ele cria. Ou seja, quando Deus abre a boca para falar, sai vida da boca dele. Amém? Haja luz, houve luz. Simples assim. Quando ele abre a boca para falar, as coisas acontecem. Posso te dar um exemplo bem bobo? Imagina que você acordou naquele dia mal, aquele dia que está tudo dando errado, que você está triste, deprimido, desesperado. Então aparece o Senhor, Ele se manifesta na sua frente e diz: bom dia. Pronto, o seu dia ficou bom na hora, porque Ele acabou de criar um dia bom para você. Amém? Quando os discípulos estão reunidos no mesmo lugar, com medo dos judeus, após a morte de Cristo, Jesus então apareceu no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Adivinha o que aconteceu naquela hora? O medo foi embora, a paz reinou, porque o príncipe da paz chegou e ele ministrou a sua paz. Ele não deu uma saudação: paz do Senhor, irmãos. Não, ele ministrou a paz num ambiente de medo. Então, automaticamente os discípulos explodem de alegria, porque a paz chegou. Amém? Quando Deus fala, Ele cria. Então eu preciso entender que quando Deus me diz algo no imperativo, mais do que um mandamento, Ele está me ativando para que eu seja e faça aquilo que Ele acabou de dizer que vai acontecer. Portanto, por exemplo, em Gênesis, quando Deus cria o homem, diz: então Deus criou o homem, macho e fêmea os fez, e os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Muita gente fala, é mandamento fazer filho. Não, não é mandamento, é ativação. Deus te ativou com o dom de se reproduzir. Pronto, não tem, Deus não vai precisar ficar fazendo um homem por um.
Um por um, um por um, um por um, um por um. Não, ele fez um e ele abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchi a terra. Pronto, a terra está cheia, bro. Porque Deus é assim, o que ele fala acontece, amém? Então, ok, você acha que essa grande comissão é só para pastores, líderes, para presbíteros, para obreiros? Cara, é para todo filho de Deus. Parece que o Senhor Jesus está fazendo a mesma coisa. É uma impressão que Ele está fazendo a mesma coisa que foi feita em Gênesis. Ele está criando uma nova raça, e é a raça dos filhos de Deus, amém? É como se Ele estivesse povoando a terra com um novo tipo de ser humano. São os filhos de Deus. E cara, você precisa crer que assim como Ele é, um dia nós seremos, amém? Ele morreu no seu corpo e ressuscitou. E agora ele está em carne de novo, mas ele está muito mais legal do que era antes. Por exemplo, as portas estão trancadas e ele aparece no meio dos caras. Como que ele apareceu, cara? Esse corpo dele está atravessando paredes e é matéria. Ele está atravessando paredes, ele aparece no meio dos caras, daqui a pouco ele some no meio de todo mundo. Você fala, aonde é que ele foi? Mas ele está em carne, ele comeu com os caras. Ele falou, a paz esteja com vocês, tem alguma coisa de comer? E nisso ele está ativando o fato da gente ser crente, que só pensa em comer, entendeu? Acabou de ressuscitar, você tem alguma coisa de comer? Aparece no Mar da Galileia, filhos, tem alguma coisa de comer? É tudo comida, bicho. Os caras no caminho de Emaús estão andando com ele e não percebem quem ele é. Por quê? Porque esse corpo, ele se revela ao que quer. E aí quando eles entram no partir do pão, mais uma vez comendo, os olhos de ambos se abrem, eles veem que é o seu. Quando vê que é o seu some. Cara, ele é um jardineiro lá na beira do túmulo, mas quando ele fala Maria, então ela vê que é o Senhor. Que corpo é esse que o Senhor Jesus está agora? Que corpo é esse que você pode tocá-lo, tem as marcas da sua morte, mas ela já não dói mais. Toca aqui, toca nas minhas feridas, já não dói mais. Você pode tocar numa ferida curada. Que corpo é esse que ele dá as últimas instruções e à vista de todo mundo ele sobe aos céus numa nuvem? Já pensou na loucura, cara? Que ele é o primeiro de muitos. Tem um homem no céu. Já pensou nisso? Tem um coração batendo no céu nesse momento. Ezequiel viu. Ele viu a glória do Senhor, viu os seres, viu os querubins, viu aqueles seres viventes com cara de boi, de águia, de leão, de homem e rodas. Então ele viu um trono e um homem assentado num trono no céu. Esse é Jesus, cara, o primeiro de muitos. Era o unigênito do Pai, agora é o primogênito, o primeiro de muitos. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então ele vira para esses filhos de Deus e mais uma vez ele nos ativa com o dom de reproduzir. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eles vão realmente nascer. É uma nova raça que vai nascer na mão de vocês. Amém? Ele não está sugerindo, ele não está simplesmente te ordenando, ele está te ativando, você que crê, com o dom de reproduzir o Filho de Deus que você é. E assim a terra vai ser cheia. Cheia de filhos de Deus. Muita gente pergunta, por que o juiz ainda não veio? Não veio porque os filhos de Deus ainda estão por aí, cara. Leia a Bíblia, você vai ver que Sodoma e Gomorra não foi destruída enquanto Ló não foi arrancado dali com a sua família. Só depois que o justo foi tirado da cidade, a cidade pode ser destruída. Enquanto tem um justo no lugar, Deus não vai destruir o lugar. E tem um monte de filhos de Deus espalhado por aí. Então enquanto a igreja estiver aqui, mas tem um porquê estarmos aqui ainda. Amém? Eu quero que você perceba que Jesus não nos envia para essa missão numa roubada. Mano, como é que a gente vai fazer esse trem, velho? Em primeiro lugar, deixa eu te dizer, é impossível fazer a obra de Deus sem Deus. É por isso que Ele nos deu do seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, Ele vem com um propósito, para que você faça a vontade dEle. Porque é impossível você fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, sem Deus. Porque a obra é de Deus.
Entendeu? A obra de Deus é de Deus, não é sua. Mas para você fazer a obra de Deus, você precisa de Deus fazendo a obra de Deus com você. Então, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para. Não foi para te entreter, não foi para você cantar legal, foi para você fazer a vontade dEle. É um outro patamar de obediência. Não é a respeito de você ter uma cartilha e obedecer à risca. É a respeito de você receber do Espírito dEle e agora você tem essa natureza que flui naquilo que Ele te ativou para fazer.